Boa noite, irmãos. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Estou feliz de podermos estudar a palavra do Senhor e pedir a Deus que nos ilumine. Agradecer os inscritos do canal, que a cada dia sejam muito abençoados, que continuem sendo missionários aqui nessa terra, divulgando a mensagem do Senhor através desses vídeos. E pedir humildemente àqueles que ainda não se inscreveram que possam se inscrever no nosso canal, possam deixar o seu like e que possam ativar o sininho. E não esqueçam de clicar na palavra personalizado. É simples, basta você entrar no YouTube e você vai digitar Missionário Ricardo Lins. Você vai ver ali várias mensagens, reflexões, e você clica em uma delas, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho, para que você possa realmente receber conteúdo, todos os conteúdos desse canal. Nos ajude, irmãos, para que a gente cresça, para que esse canal ele venha alavancar para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome, pelo dia, pela noite. Te pedimos que venha ser o nosso professor, que venha nos iluminar, nos dar sabedoria e que o que for falado aqui venha trazer crescimento espiritual para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós estamos para terminar essa sequência, esse seminário. Ele vai terminar no domingo, tá? Hoje nós vamos falar de João Batista, né? Um homem que foi chamado para ser o precursor da mensagem, para preparar o caminho de Cristo, né? Foi chamado para ser um precursor da obra messiânica de Jesus. E João Batista foi um homem também, assim como os outros, que teve uma importância muito grande, né? Ele tinha uma mensagem dura, ele era um profeta que não estudou nas escolas dos profetas, tinha por direito isso, mas ele vivia no campo, vivia nas zonas rurais. Assim viveu João Batista. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre João Batista? Em Mateus capítulo 3, verso 2, João Batista nos dizia assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João Batista ele pregava uma mensagem de reforma, de arrependimento, de afastamento, de confissão do pecado. Uma mensagem de regeneração. Uma mensagem que deve ser pregada nos nossos dias. João Batista, em sua vida no deserto, foi ensinado por Deus. Deus foi o seu instrutor. Deus foi o seu educador, o seu professor. Ele estudou as revelações de Deus na natureza. Por quê? Porque a natureza revela a Deus, irmãos, e ela nos ensina tantas coisas. Por exemplo, quando eu olho para uma flor, o que uma flor me passa? O perfume de Cristo. Quando eu olho para uma árvore, o que uma árvore me passa? Proteção, né? Se eu estiver ali debaixo, se estiver chovendo, eu estiver debaixo de uma árvore, ou seja, ou se estiver, melhor dizendo, se estiver um sol muito quente e eu estiver debaixo de uma árvore, eu estarei protegido daquele sol quente. Quando eu olho para uma montanha, o que eu vejo? A magnitude, a grandeza de Deus. Então a natureza revela a Deus, irmãos. E foi assim que João Batista aprendeu, né? É bem verdade que João Batista, além de ter estudado as revelações de Deus na natureza, sobre a orientação do Espírito de Deus, ele também estudou os escritos dos profetas. De dia e de noite, Cristo era o seu estudo, sua meditação, até que a mente e o coração ficassem cheios da gloriosa visão. Ele passava dia e noite diante de Cristo, estudando Cristo, ou seja, se alimentando de Cristo, para que ele pudesse realmente ter Cristo
na sua mente e no seu coração. Ele contemplava o rei em sua beleza, e o eu se perdeu de vista. E ao contemplar a majestade da santidade, reconheceu-se incapaz e indigno. E é assim que nós reconhecemos, irmãos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais indigno e pecador a gente se sente, mais miserável eu me sinto. Era a mensagem de Deus que ele tinha de anunciar, e era no poder de Deus e em sua justiça que ele deveria confiar. Ele estava pronto a sair como mensageiro celestial, sem medo dos homens, pois havia contemplado a divindade. Podia comparecer destemidamente perante reis terrestres, pois se havia curvado perante o Rei dos Reis. E João Batista era um homem destemido, corajoso, porque várias vezes ele repreendeu Acabe pelo pecado de Acabe, por ser influenciado por Jezabel. Ele repreendeu a mulher de Herodes, que estava se envolvendo com seu irmão, né? Não é à toa que Salomé, quando se apresentou e foi pedido ao rei, o rei ofereceu a ela, pediu a ela que ela dançasse, e lhe foi pedido que, olha, você pode me pedir o que você quiser, mas dança para mim. E ela, até metade do meu reino eu te dou. E aí ela vai e pede o quê? Eu quero a cabeça de João Batista. Irmãos, um homem que denunciava o pecado, um homem que falava descaradamente do pecado, infelizmente morreu com a sua cabeça arrancada. Mas o mais importante é que, mesmo que a cabeça de João Batista fosse arrancada, João Batista está salvo, está esperando o dia da salvação. O dia em que Cristo virá como arcanjo, a voz de trombeta, e ele ressuscitará a voz do arcanjo. Então ele completou o legado dele nessa terra. Ele era um mensageiro realmente que nos dá uma demonstração muito grande do tipo de mensageiro que hoje precisa haver nos dias de hoje. Nós temos uma obra mais direta do que de João Batista, mais dura de se pregar. João pregou sua mensagem sem argumentos elaborados ou teorias incoerentes. Sua voz surpreendente e resoluta, mas cheia de esperança, foi ouvida no deserto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Com um poder novo e estranho, ela moveu o povo. A nação toda ficou agitada, multidões afluíram ao deserto. Então, a mensagem de João era uma mensagem direta, era uma mensagem de chamar o pecado pelo nome, era uma mensagem de arrependimento, de contrição, de quebrantamento, de regeneração, de novo nascimento, ou seja, muitos se juntavam quando João começava a pregar. Ele era amado por muitos e odiado por outros, o que não foi diferente com Jesus e o que não é diferente conosco também. Camponeses e pescadores iletrados das cercanias, soldados romanos dos quartéis de Herodes, capitães com suas espadas embainhadas, prontos a debelar qualquer coisa que tivesse a aparência de rebelião. Avarentos coletores de impostos, vindos das bancas de arrecadação e do sinédrio, os orgulhosos sacerdotes. Todos ouviam fascinados, e todos, mesmo os fariseus, os saduceus, os frios, indiferentes, zombadores, se retiravam, tendo silenciado sua zombaria, profundamente abatidos pela convicção de seus pecados. Nós vemos uma classe de vários homens ali, tanto de homens letrados quanto iletrados, reunidos assistindo a reunião, o apelo de João Batista. E todos eles saíam convictos do seu pecado.
mas ainda assim não havia aquele arrependimento genuíno. Profundamente, Herodes ouviu a mensagem em seu palácio, e o orgulhoso e empedernido governante tremeu ante o convite ao arrependimento. Nesta época, que antecede a segunda vinda de Cristo nas nuvens dos céus, deve ser feita uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para o grande dia do Senhor. Como povo, temos uma mensagem a dar. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Essa é a mensagem de Amós. Nossa mensagem precisa ser direta, como foi João. Ele censurava os reis por sua iniquidade. Embora sua vida estivesse em perigo, ele não hesitava em declarar a palavra de Deus. Ele não se preocupava se ia morrer, se ia viver. O que ele tinha em mente é que ele queria cumprir a missão dele. Ele queria repreender os erros dos reis do passado, né? Dos grandes homens, né, que viviam do lado errado. Ele era um pregador que denunciava o pecado, um pregador da justiça, um reformador. Muito bem. Embora sua vida estivesse em perigo, ele não hesitava em declarar a palavra de Deus, e nossa obra nesse tempo precisa ser realizada com a mesma fidelidade de João Batista. A mesma ousadia, a mesma coragem, né, que João tinha de denunciar o pecado pelo nome, nós somos chamados a fazermos isso também. Para pregarmos tal mensagem como João fez, necessitamos de ter uma experiência espiritual semelhante à dele. A mesma obra precisa ser realizada em nós. Precisamos contemplar a Deus e, ao contemplá-lo, perder de vista o eu. João possuía por natureza os defeitos e fraquezas comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o transformou. Então ele era um homem como nós, com dificuldades, mas tamanho foi o toque divino do amor de Jesus na sua vida que o transformou. E ele se tornou no que foi. Que o divino toque do amor de Jesus possa, né, nos tocar nesta noite, irmãos. E que assim como João Batista foi um mensageiro do tempo dele e que pregou, que apelou, que implorou que muitos se arrependessem, porque já estava próximo o reino dos céus, que pediu que muitos deixassem o pecado, que muitos abandonassem a sua vida vil, né, a sua vida manchada pelo pecado, nós também devemos, da mesma forma, cumprir o nosso legado aqui nessa terra. O desejo de Deus é que haja um João Batistas nesses últimos dias. E Deus me chama e te chama para essa missão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que você tome como exemplo a vida de João Batista, um homem simples, um homem que viveu no campo, um homem que até a sua alimentação era simples, um homem que tinha um nível de comunhão muito alto com Cristo, a sua vida, o seu estudo principal era Cristo. Ele estudava Cristo dia e noite, até que Cristo fosse uma realidade na vida dele. Que Cristo seja uma realidade na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus nos perdoe de tudo aquilo que fizemos nesse dia, de tudo que falamos, pensamos, ouvimos, vimos, tudo, comemos. Que Deus nos ajude a termos uma obra mais direta do que a de João Batista. Amém? Vamos orar? Querido e amado Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falar de João Batista, um homem que foi um reformador, um homem que vivia uma vida de abnegação, uma vida de quebrantamento, contrição, mas um homem que foi chamado para preparar o caminho do Senhor
e para repreender aqueles que estavam no pecado. Nos ajude a ser como João Batista, a passarmos tempo com Cristo Jesus, buscando a sua face e o seu caráter, e nos ajude a termos uma obra semelhante à de João Batista. Porque João Batista foi o segundo Elias, e nós, que somos o povo de Deus para os últimos dias, somos chamados a ser o terceiro Elias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite. Amém?